Bom, pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a etapa de esfola, que ela é uma etapa subsequente após a insensibilização, abate, sangria e estimulação elétrica. E a esfola, ela é considerada um ponto crítico do processo de abate, tendo em vista as possibilidades de contaminação das carcaças a partir de micro-organismos existentes na pele e nos pelos animais. Tudo bem, vocês podem perguntar: o animal não passou por um banho de aspersão, ainda na parte externa do frigorífico? Depois não teve também o borrifamento na seringa no acesso ao box de insensibilização? Bom, pessoal, isso foi feito. E essas etapas são importantes para justamente nós reduzirmos a contaminação presente na superfície da carcaça. Porém, no momento da esfola, ou seja, onde a pele do animal, que no caso do gado bovino é o couro, é retirado, nós estamos expondo pela primeira vez o músculo estriado esquelético ao meio externo, que é justamente o que vai transformar em carne após a transformação bioquímica. Isso sim, né? Estamos obtendo a carne. Então, no próprio ar tem uma série de micro-organismos. O ar que está circulando na parte suja do abatedouro, onde ocorre abate, sangria, esfola, evisceração e assim por diante, ele não é um ar estéril, tem micro-organismos. Por isso que, por mais higiênico que é o local de obtenção da carcaça, sempre essa vai sair do frigorífico com 1 grau de contaminação. O que nós temos que fazer, justamente dentro do frigorífico, é diminuir as possibilidades de contaminação. E o cuidado na esfola é um deles. Por caracterizar um ponto crítico, diversas operações são realizadas simultaneamente em relação à higiene a partir dessa etapa. Como, por exemplo, manutenção das condições de higiene do ambiente antes, durante e após os trabalhos, o trabalho de abate, emprego apropriado de detergentes, desinfetantes, soluções em geral. Lembro da disciplina de higiene em água industrial? Vocês estiveram comigo? Disponibilidade de esterilizadores apropriados para facas e ganchos funcionários da inspeção e operários em geral. Nós já vimos em slides anteriores como é que é feita a esterilização das facas, por exemplo, com água quente. Higienização do equipamento e instrumentos em geral, como serras, de chifres, de peito, de divisão de carcaças, dentre outros equipamentos. Higiene e condições de saúde dos funcionários. A gente sabe que eles podem sim vir a contaminar a carne. Higiene dos equipamentos de proteção individual, tais como macacões, gorros, capacetes, botas, máscaras e protetores auriculares. No Brasil, isso é muito importante, a operação de esfola ela é realizada pelo método de esfola aérea, onde os animais são suspensos através de suas patas traseiras. O couro retirado de cada carcaça ele é feito pela linha de processamento, retirado essa linha de processamento e vendido para outras empresas que trabalham com esse tipo de subproduto. A etapa subsequente é a evisceração. Como o próprio nome diz, consiste a retirada das vísceras. Como mostra a foto à esquerda, o início é a retirada, então, da buchada. Porém, antes da retirada das vísceras, a cabeça é separada do restante da carcaça e se faz a inspeção de língua e gânglios, principalmente para detectar a presença de febre aftosa. A febre aftosa ela é uma patologia, que os animais podem vir apresentar, e é muito importante, se vocês já verificaram até em noticiários, na mídia, quando há indício ou suspeita de febre aftosa, a primeira coisa que ocorre, o que é? Suspensão das importações de carnes brasileiras. Ou seja, os países, como a Rússia, por exemplo, deixam de comprar a nossa carne. Então é uma doença muito problemática. Então é depois da esfola, entre a esfola e a evisceração, é que se faz, portanto, a retirada da cabeça e a suspensão, porque se vê a febre aftosa através da inspeção da língua. Muito importante salientar nessa parte de inspeção que apenas médicos, veterinários e técnicos específicos que podem realizar este processo. Na folha direita, então, nós temos, mostrando
o que é retirado das vísceras, elas são colocadas, estão nesses transportadores e vão para uma peça, né, um ambiente separado, onde encontra a carcaça, até para evitar contaminação. Muito importante também salientar, nessa etapa de evisceração, que ela deve ser realizada o mais rápido possível, entre a morte do animal e a sua completa remoção. O inconveniente do retardamento da evisceração é que se facilita a passagem dos micro-organismos presentes no intestino, através de vasos sanguíneos, ao aparelho circulatório, atingindo a carcaça, conferindo um odor típico da etapa de evisceração e além de aumentar a contaminação da mesma. Não esqueça, na etapa de sangria nós retiramos maior parte, em torno de 80%, mas continua tendo uma certa quantidade de sangue ainda circulando, presente interior da carcaça. Em uma única etapa, são retirados o tubo gastrointestinal, esôfago, estômago e intestinos, conhecido como buchada suja. Em seguida, faz-se a retirada do fígado e posteriormente dos pulmões e coração. Essas vísceras são colocadas sob a mesma inspeção, mostrado no slide anterior, tá? A mesa de inspeção sanitária, para serem examinadas. Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são considerados miúdos, ou seja, vísceras comestíveis, o coração, pulmão, fígado, rins, timos, mocotós e a língua. Então nós temos aqui na foto à esquerda, então tem esses trilhos, essas roldanas que vão então levando as vísceras, tá, para uma peça apropriada, separada, onde ficam as carcaças, onde fica a carne. E na foto à direita nós temos então sendo exposto as vísceras que são consideradas comestíveis, como os rins, temos aqui o rabo, né? Também temos o coração, fígado. Nesse slide estão mostrando na foto à esquerda a lavagem dessas vísceras, né? Elas são lavadas, elas passam por um banho de peróxido de hidrogênio, fórmula química H2O2, que é a água oxigenada, que é um importante sanitizante, né, para diminuir a carga microbiana. E na foto à direita nós temos então o setor de triparia, onde o intestino, as tripas, elas são devidamente higienizadas, né, também com o peróxido de hidrogênio, se faz a limpeza, para depois serem comercializadas como envoltórios para a indústria de embutidos. Em seguida, ocorre o preparo de meias carcaças, né, onde elas são serradas ao longo da coluna vertebral por funcionários postados em plataformas próprias, obtendo assim duas meias carcaças. Então, vocês estão vendo nas fotos o funcionário de uma plataforma apropriada, né? Ela vai descendo ao passo que a serra ela vai então dividindo a carcaça em duas meias carcaças. Também é importante salientar que entre uma carcaça e outra, né, essa serra ela também tem que ser higienizada. Normalmente se faz isso num equipamento apropriado, com água a uma temperatura de no mínimo de 85 graus Celsius, conforme é observado nas facas, lá na etapa de abate sangria. Continuando, para que haja na meia carcaça apenas porções que representam os cortes típicos encontrados nos açougues ou outros locais que comercializam carnes, como supermercados, e ao mesmo tempo, para melhorar sua apresentação comercial e conferir condições mais favoráveis de conservação, é feita a retirada de músculos do pescoço comprometidos com infiltração sanguínea e coágulos decorrentes da sangria, da gordura da entrada do peito, conjuntamente com o timo, de gorduras em geral excedentes, inclusive gordura inguinal e pélvica, além da limpeza de contusões superficiais, tais como reação de vacinas. Essa etapa é conhecida como toalete. É o que demonstra tanto a foto da esquerda como a foto da direita, os funcionários realizando, portanto, a toalete, né, deixando a carcaça mais apresentável para a sua comercialização. Continuando aqui também, nós temos à esquerda um funcionário realizando a inspeção de carcaças. Por exemplo, nessa etapa dá para se verificar se o animal
encontrava-se com tuberculose ou não, por exemplo, né? Caso isso ocorra, a carcaça deve ser separada para uma inspeção em diversas partes da carcaça e pulmões, pode verificar na foto à direita, e também para verificar o grau da doença. Quando as lesões oriundas de uma tuberculose são observadas ao longo da carcaça e essas mesmas estão calcificadas, o que acontece? Que se destino se faz essa carcaça? Ela é colocada em uma câmara fria específica, não ocorre mistura com carcaças que não apresentaram a doença, e elas são então separadas, né, e repassadas para agroindústrias que elaboram produtos cálidos enlatados, pois o tratamento térmico severo de esterilização elimina qualquer vestígio de células vegetativas de micro-organismos. Caso não se observe lesões calcificadas, ou seja, lesões ainda, digamos, ativas, a carcaça tem que ser automaticamente incinerada para evitar a disseminação da doença. Posteriormente, se faz a lavagem das meia-carcaças com uma água em temperatura um pouco elevada, em torno de 38 graus Celsius. Esses jatos de água estão sob pressão de 3 atm aproximadamente, mesma pressão observada lá no acesso do box de insensibilização, né, aqueles borrifadores na parte inferior que atinge as patas do animal, né, e essa lavagem ela é importante porque ela visa a remoção de sangue, esquílulas ósseas e sujidades em geral. Após a lavagem das meias carcaças, se faz então a carimbagem, ou seja, a colocação de um carimbo, né? E nos estabelecimentos sob jurisdição federal, se coloca carimbo em 4 partes da carcaça: na altura do colchão, no lombo, ponto de agulha e na paleta. Na foto esquerda, vocês podem verificar o colaborador realizando então na parte específica aqui do colchão a carimbagem, e na foto à direita nós temos então os pontos de carimbagem ao longo da carcaça. Além disso, a carcaça pode apresentar 2 tipos de carimbagem. À esquerda nós temos então um carimbo com uma tinta comestível, que não tem nenhum problema de toxicidez para o ser humano, né? É uma tinta previamente aprovada, e além disso, esse carimbo tem que se apresentar de uma forma nítida. E o que o carimbo atesta? Que há sanidade na carne obtida. Também há a opção de, ao invés de fazer o carimbo com essa tinta, fazer o modelo como apresentado na foto à direita, que é então uma etiqueta, mas que tem a mesma finalidade: atestar a sanidade da carcaça. Em seguida, então, após, né, a carimbagem, onde se atesta a sanidade, as meias carcaças são transportadas diretamente às câmeras frias, com a finalidade de perder calor e, consequentemente, provocar o abaixamento gradativo da temperatura corporal. Você tem uma ideia? Logo após o abate, em seguida, a temperatura média corporal do músculo, né, da carcaça, é por volta de 37 graus Celsius, que é justamente a temperatura quando o animal ainda estava vivo. E para ocorrer uma transformação de músculo em carne de forma com qualidade, para evitar comprometimento da mesma, essa carcaça tem que gradativamente chegar a 4 graus Celsius. E você consegue isso submetendo então as meias carcaças à etapa de refrigeração. Em média, a temperatura do interior da carcaça, da câmara fria, é de menos 1,1 graus Celsius. Mas o objetivo é que no ponto frio da carcaça, ou seja, no ponto mais distante da superfície, ou seja, no interior, chegue a 4 graus Celsius. Tem-se 2 maneiras de acondicionar as carcaças: a meia carcaça inteira ou dividida entre dianteiro e traseiro. Isso ocorre conforme a solicitação do cliente. Então, algumas carcaças vão ser divididas entre traseiro e dianteiro e outras vão ser comercializadas inteiras. Em seguida, então, nós temos a parte da desóssea, né? Que alguns frigoríficos, eles optam, então, ao invés de comercializar a meia carcaça inteira ou dividida entre traseiro e dianteiro, comercializar cortes. Isso agrega valor, né, ao produto.
E a desossa ela é feita em um ambiente separado, a área também interna, tá? Conhecido como parte limpa, tanto que o acesso à parte suja, onde ocorre abate, sangria, evisceração, a esfola, evisceração, toalete, ela é separada da entrada da sala de desossa para evitar contaminação. E a desossa é um procedimento que consiste em separar a carne dos ossos antes de processar. O procedimento não é tão simples, pois nessa etapa você deve tirar o tecido conjuntivo, bem como excesso de gorduras, nervos e contusões. Além disso, deve-se cuidar muito com a temperatura da sala de desossa. Como a carne ela é altamente perecível e tem uma suscetibilidade de contaminação, principalmente por parte de bactérias, deve-se manipular mesmo na temperatura mais baixa possível, por volta de 15, 16 graus Celsius. Isso faz com que diminua a velocidade de desenvolvimento bacteriano e assim a gente consiga manter a sanidade da carne e manter a segurança alimentar. Assim a gente consegue comercializar carne sem dar problemas à saúde dos seres humanos. Aqui está mostrando, pessoal, então, os funcionários realizando a desossa, né? Separando diversos cortes presentes numa carcaça bovina, cortes como colchão mole, colchão duro, filé mignon, patinho, costela, vazio e assim por diante. Aqui nós temos então mostrando o equipamento que se faz a serra, né? Vem qualquer açougue que tem esse tipo de equipamento, onde vai se serrar o osso. E aqui na foto à direita nós temos então funcionários, você vê até como eles estão usando equipamento de proteção individual, tanto para eles e para evitar ao máximo a contaminação da carcaça, dos cortes, embalando as carnes a vácuo. Na foto à esquerda nós temos então um exemplo de um frigorífico aqui do município de Pelotas, né, que tem inspeção estadual, né, embalada a vácuo. E à direita nós temos então embalagens secundárias, onde esses cortes são comercializados, né, dentro dessas embalagens específicas. Aqui está mostrando também desse mesmo frigorífico, que gentilmente nos cedeu as fotos, né, que permitiu que nós fotografássemos todo o seu processo. Temos o transporte da carcaça, feita toda em cadeia de frio, né, para manter a qualidade da mesma. Nós já vimos que, repetindo, por mais que se tenha cuidado na higiene, a carne ele é um alimento que sempre vai ter uma carga microbiana inicial, né, e ela tem que ser controlada, sempre sob refrigeração, para chegar até a mesa do consumidor. Por isso que dentro da carcaça ela vai para uma câmara fria, todo o seu transporte é feito em caminhões refrigerados, a sua comercialização é feita em gôndolas também refrigeradas, e ao adquirir esse produto, esse alimento, o que nós temos que fazer enquanto consumidores? Também deixar sob refrigeração até o momento do preparo e consumo. Bom, pessoal, era isso de tecnologia de abate de bovinos, né? Fica à disposição em caso de dúvidas e até a próxima!